Vamos orar pela vida dele. Estenda suas mãos. Pai, obrigado, Jesus, pela vida do Márcio. Obrigado porque é o Senhor quem cuida da vida dele, é o Senhor quem cuida das nossas vidas. Pai, que nessa noite ele possa ser usado pelo Senhor, usado para trazer a Tua palavra, revelar o Teu Evangelho às nossas vidas e que nós possamos ser confrontados pela Tua verdade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Boa noite, a paz. Todo mundo bem, hein? Dá um recadinho aqui para os homens aqui, ó. Não venha sem trazer um amigo. Olha o privilégio que você tem. Encontro dos homens, eu quero essa igreja lotada. Nós vamos fazer algo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Posso contar com vocês? Glória a Deus. Já pensou em quem que você vai chamar? Eu vou passar com o carro enchendo de gente. Aí, ó, tá vendo? Pelo menos um. Convida lá seu pai, seu amigo, seu irmão. Ah, vai ser um momento muito especial para nós homens e eu creio que Deus vai falar muito no nosso coração. Tá vindo um irmão aí que é bênção do Senhor, usado pelo Senhor para poder trazer a palavra, vai ser muito bom. Amém? Jó, capítulo 24. Todo mundo achou aí? Você que está aí de casa aí, ó, seja muito bem-vindo ao culto Boas Novas. Gostaríamos muito que você estivesse aqui presente para poder desfrutar de tudo que Deus tem feito aqui na nossa igreja. Você é nosso convidado. Todo mundo achou, né? Vamos lá? Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E porque os que conhecem não veem tais dias? Há os que removem os limites e roubam os rebanhos e os apacentam. Leva do órfão do jumento, da viúva, toma-lhe o boi, desvia do caminho os necessitados e os pobres da terra, todos têm de esconder-se. Como asnos monteses no deserto, saem estes para o seu mister, à procura de presa no campo aberto. Como pão para eles e seus filhos, no campo cegam o pasto do perverso, cega o pasto do perverso, e lhe rabiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa, e não têm cobertas contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. O órfãozinho são arrancados ao peito, e dos pobres se tomam penhor, de modo que estes andam nus sem roupas, e famintos arrastam os molhos. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam-lhe os lagar, contudo padecem de sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama. E contudo, Deus não tem isso por anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhece os seus caminhos e nem permanece nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata ao pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguarda o crepúsculo os olhos do adúltero, e este diz consigo: ninguém me conhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz, pois amanhã para todos eles é como a sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Vós dizeis: os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. Maldita é a porção dos tais na terra. Já não andam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim faz a sepultura aos que pecaram.
A mãe se esquecerá deles, e os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles. Como árvore será quebrado o injusto, aquele que devora o estéril, que não tem filhos e não faz o bem à viúva. Não, pelo contrário, Deus, por sua força, prolonga os dias do valente. Vêem-se eles de pé quando desesperavam da vida. E ele lhes dá descanso, e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão no caminho deles. São exaltados por breve tempo. Depois, passam acolhidos como todos os mais, são cortados como a ponta das espigas. E se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Pai, essa noite nós estamos atentos, Senhor, à tua voz. Pedimos ao teu Espírito que fale aos nossos corações, porque precisamos da tua palavra, pois ela é a nossa direção, ela é o nosso alimento, Pai. Espírito Santo, fale conosco, faça com que a tua vontade se estabeleça no nosso coração mediante a tua palavra, Pai. Que ela seja a verdade pela qual nós nos apegamos nessa noite, pois nós entregamos os nossos corações ao Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Texto difícil, hein? Misericórdia. Não é verdade? Porque ele é muito poético. Ele fala de uma forma poética sobre coisas extremamente sérias. E Jó aqui está continuando um argumento que ele iniciou lá no capítulo 23. Você vai lembrar, nosso irmão pregou semana passada. E Jó estava falando exatamente que o desejo dele era encontrar com Deus. Ter um tempo para que ele pudesse conversar com Deus. E se ele tivesse esse tempo, ele seria visto como inocente. Porque ele entendia que ele buscava fazer a vontade de Deus. Só que inicia esse argumento ele dizendo que estava chateado, deprimido, oprimido, ele estava triste, angustiado. Irmãos, nós não podemos deixar de esquecer qual que é a situação de Jó aqui. Jó ainda permanece aquele homem que está passando por todo tipo de adversidades que alguém poderia passar, ou muito além do que é a expectativa humana. Eu acho que talvez ninguém mais passou por tantas coisas como esse homem passou. Esse homem perdeu tudo, começando só não perdeu a própria vida, né? Mas perdeu a saúde, perdeu os filhos a quem ele amava. E agora mesmo a gente está falando de uma tragédia, né? Que aconteceu, que é algo que nos arrebata o coração, nos entristece. E Jó, mesmo vivendo um tempo de sofrimento como ele estava vivendo, ele não deixa de falar sobre os problemas que ele tinha visto. Ele começa falando aqui do 2 até o 12 aqui, sobre o que ele estava testemunhando naquele tempo, sobre o que acontecia, sobre o que ele estava vendo acontecer, sobre as injustiças, sobre, sabe, coisas terríveis que estavam acontecendo, sobre roubo, sobre, sabe, adultério, sobre todo tipo de problema. E aí a gente olha para esse texto, e a gente olha para os nossos dias, a gente fala, gente, nada mudou. Está tudo do mesmo jeito. Se a gente for parar para pensar que esse texto está falando sobre uma história de um homem que viveu muito antes de Moisés, antes do povo de Israel, um dos patriarcas, um dos homens lá do início de tudo, contando sobre situações que parece que é dos nossos dias. Parece que o que ele está falando aqui, parece que ele está vendo aqui, não é? O que a gente está vendo. E é exatamente isso. A maldade, o pecado, permanece do mesmo jeito.
Os homens continuam pecando, continuam tendo atitudes das mais terríveis possíveis, bem de frente dos nossos olhos. E Jó mostra isso. E ele inicia esse argumento, ou essa conversa dele, falando exatamente o seguinte: por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Porque o argumento deles era que Deus trazia juízo sobre os perversos na vida aqui, nesses dias de hoje. Só que Jó, olhando para tudo que ele estava vendo, e não estava vendo ninguém ser punido, a forma como eles falavam, Jó vem e diz para eles: mas quando é que isso acontece? Porque eu não tenho visto, e eu conheço o Senhor. Ou seja, nós, igreja que conhecemos o Senhor, será que nós temos visto o injusto, o perverso ser punido nos dias de hoje? Não. Porque isso não acontece, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. A palavra do Senhor diz que até o perverso, ele tem o seu tempo certo, para que Deus exerça juízo sobre ele. E é isso que Jó estava dizendo. Se vocês têm tanta certeza de que aqueles que pecam, ou que o que eu estou vivendo é por causa do que eu pequei, por que que as outras pessoas que fazem tantas coisas ruins não são punidas? Porque eu tenho visto que não são. E aí Jó começa a falar sobre os tipos de problemas que ele tinha visto ali. Os tipos de injustiça, de maldade, de pecado, de roubo, de tudo quanto é coisa. E ele começa iniciando falando assim: há os que removem os limites e roubam os rebanhos e os apacentam. Irmãos, ao longo do Velho Testamento, principalmente em Deuteronômio, Deus fala muito sobre essa injustiça, ou sobre essa ação, sabe, de roubo, de roubar aquele que é o necessitado ou vulnerável. Parece que Deus, ao longo de tudo isso, ele sempre teve olhos para o vulnerável. E no Velho Testamento existiam leis que Deus designou para proteger o vulnerável. Era a ordem de Deus. E Jó começa falando exatamente isso. Jó fala: olha, há os que removem limite, os que roubam os rebanhos e apacentam, ou seja, roubam e pega até os rebanhos que tinham. Eles mudam os marcos. Quando ele fala isso, ele está falando sobre a divisão das terras. Existia muito roubo. Será que hoje existe o roubo? E mais, não é verdade? Os rebanhos eram os bens. Olha quantas pessoas a gente vê em perder tudo. Hoje os roubos são às vezes diferentes, né? Às vezes são mais virtuais, porque hoje as pessoas não têm bens, não é relacionado a animais, mas é dinheiro. E aí tem os enganos que vão lá e contam a história triste, ou então vai lá e clona o cartão. Resumindo, o roubo permanece da mesma forma. E fala: e levam do órfão o jumento, da viúva toma o boi. Ou seja, tudo que ele tinha é roubado. Tudo que eles tinham vai-se embora. Será que você não está vendo? Ou seja, Jó está enxergando essas coisas. A injustiça, a falta de compaixão, a opressão. Jó estava vendo tudo isso e Jó estava dizendo: será que vocês não estão vendo isso? Porque existe isso. E no 4 fala assim: forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a esconder-se. Exploração, miséria. Como se fosse jumento selvagem no deserto, os pobres partem em busca do pão de cada dia. Na terra deserta encontra o que dar de comer aos seus filhos. Será que tem gente passando por necessidade, por fome? Será que isso está acontecendo? Jó começa a falar de coisas que ele está vendo, está sendo testemunha lá. E são exatamente coisas que a gente vive até os dias de hoje, aqui. Coisas que estão bem de frente, bem diante de nossos olhos. O sofrimento, a miséria, a fome.
No versículo 6 ele diz: juntam forragem nos campos e trabalham duro nas colheitas dos maus, e respingam nas vinhas dos ímpios. A exploração. No 7 diz assim: passam a noite desprovidos de roupas, não têm como agasalhar-se no frio. E encharcados pela chuva das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A orfandade, o abandono, escravidão, todas essas coisas que parece que as pessoas continuam vivendo da mesma forma. Está acontecendo da mesma forma que aconteceu lá com Jó, está acontecendo nos dias de hoje. E do 9 até o 11, ele fala o seguinte: as crianças órfãos são arrancadas dos seios de suas mães para servirem como escravos. O recém-nascido do pobre é tomado à força em pagamento de dívida. Por falta de roupas andam nus e transportam pesados feixes, mas continuam-se esfomeados. Esmagam azeitonas entre as pedras de moinho, pisam uvas nos lagares, contudo, mesmo assim, padecem de fome. Exploração. Tudo isso vai revelando o coração do homem, o quanto que o homem continua perverso e capaz de trazer todo tipo de sofrimento para o seu próprio irmão. Ele começa a ver isso, ele começa a falar sobre essas coisas. E a partir do verso 12, ele mostra ainda mais maldade acontecendo. Ele fala desses problemas todos que acontecem de uma forma mais distante da cidade, como se fosse nas fazendas, nos lugares mais longes. E ele agora começa a falar sobre os problemas que tem no meio do povo, da cidade. Ele diz: desde as cidades ouve-se gemidos dos que estão prestes a morrer, e a alma dos feridos clama mesmo assim. Clama mesmo assim. Deus não escuta os seus pedidos de socorro. Os perversos são adversários da luz, não conhecem os seus caminhos e nem permanecem nas suas veredas. Ele falando que mesmo no meio da cidade, as pessoas sofrendo, clamam por causa do sofrimento que estão passando, mas mesmo assim não vê um socorro do Senhor. Os perversos continuam agindo de uma forma muito intensa. E mesmo assim, não acontece o que eles diziam que acontecia. Porque você vai se lembrar que, de acordo com o entendimento deles, se você pratica o bem, você é abençoado. E se você pratica o mal, você é punido. Só que Jó não está conseguindo ver isso, e é isso que ele começa a mostrar para eles. E isso não acontece em lugar nenhum. Isso não acontece no campo. Isso não tem acontecido na cidade. As pessoas têm morrido, as pessoas têm passado por tudo isso e têm clamado, mas não tem vindo socorro. E no 14 fala: de manhã os assassinos se levantam, partem em busca de suas vítimas. Os pobres e os necessitados de noite agem como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espreita do cair da tarde, e este diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. E em meio às trevas, os homens maus invadem as casas, mas de dia, sem clausura, a luz para eles é um desprazer. O romper da aurora para tais pessoas é como a sombra da morte. Contudo, se sentem em casa em meio aos horrores das trevas. Jó descreve aqui a ação dos perversos, que ela é muito comum nos dias daqueles dias. E que eles agem
às vezes às espreitas, às vezes se escondendo, às vezes à noite, tendo todo tipo de ações e condutas que desagradam a Deus e que ferem o seu próximo. Mas parece que não tem alguém que possa socorrer, alguém que possa agir contra eles. Parece até então, e Jó começa a mostrar que parece que Deus não está agindo em favor daqueles que estão sofrendo. Parece que os perversos podem cometer todo tipo de maldade e que não há punição. Parece que aqueles que vivem uma vida dupla, uma vida errada, podem viver dessa forma, que não tem nenhum problema. E Jó mostra tudo isso aqui. Isso acontece no campo, distante, acontece na cidade, no meio da gente. Parece que não tem punição. Será que não tem punição? E é isso que Jó está trazendo para a gente. Que apesar da teologia deles dizer que se praticar o bem, recebe o bem, e se praticar o mal, recebe o mal, não é dessa forma. Por quê? Porque no capítulo 23, Jó fala que ele desejaria muito ter um encontro com Deus. Só que o encontro com Deus não dependia dele, dependia do próprio Deus. E que o Senhor já tinha determinado para ele algo. E que o receio dele era exatamente porque aquilo que Deus tinha determinado para ele, Deus ia fazer com que se cumprisse. E no verso 18, Jó começa a dizer algo muito interessante. Ele diz assim: vocês diz, os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. Ele começa a descrever agora o que eles dizem. Essa é a situação que eu estou vendo e que acontece. Mas vocês dizem outras coisas. Vocês dizem, na verdade, que os maldosos são como espuma e que é levado e logo se dissipam na superfície das águas. E a porção dos perversos sobre a terra é amaldiçoada, e por isso já não andam pelo caminho a trabalhar nas vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, e assim é a ação da sepultura, consumindo rapidamente os que pecaram. Esse, gente, era o desejo, na verdade, dos amigos de Jó, que as coisas fossem assim. Acho que seria muito prático, né? Se você comete o mal, você é punido. Se você comete o bem, você é abençoado, como eles dizem e como ainda é pregado nos dias de hoje. Parece muito prático, mas as coisas não acontecem dessa forma. E Jó, depois de descrever tudo que ele tinha visto, ele começa a dizer: olha, vocês ainda dizem que as coisas são assim. Que tem uma lei da semeadura, e tem, mas na relação de juízo de Deus aqui nessa terra. Porque a lei de semeadura diz respeito a consequências de ações dos homens aqui. O que você planta, você colhe. Mas o que você faz em relação à obediência, à submissão a Deus, talvez você não vai colher, não vai ser nessa terra. Talvez o que você vai colher seja exatamente depois da sua passagem nessa terra. É isso que ainda não havia uma compreensão. É isso que ainda não chegava ao entendimento deles, que eles não conseguiam saber disso. Entenda que eles não conseguiam entender que ainda existia a graça de Deus através de Cristo Jesus, apesar de que Jó compreendia mesmo de longe que existia um Redentor e que a esperança dele estava nesse Redentor. Desses todos, Jó era aquele que mais compreendia a bondade e a ação de Deus, porque mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de uma realidade tão devastadora como é que ele via, em que muitas vezes não havia punição para aqueles que erravam,
Todavia, Jó permanecia confiando no Senhor. Eu não sei você, mas parece que os homens, ou nós, nos apegamos muito nessa questão de que nós temos algum tipo de mérito. E aí, se a gente não consegue ser retribuído pelas nossas ações, a gente começa a se ver vitimizado, começa a entender que os nossos esforços não fazem sentido. Às vezes a gente diz, Deus, mas eu sou tão bonzinho. Eu vou na igreja, eu dízimo, eu oro. Eu busco viver uma vida tão certinha, mas por que eu estou vivendo esse problema? Isso não é justo. Isso não podia acontecer. Sabe, são questionamentos que às vezes parecem até que são justos. E moralmente dizendo, até seria justo. Só que a gente esquece toda a história humana. A gente esquece todo o pecado que é enraizado sobre nós e que veio de nós, lá de Adão. A gente esquece de toda a consequência que nos acompanha pelo simples fato de nós nascermos. A gente esquece que a gente está num mundo que é caído. Num mundo em que não existe nada nele de bom. A gente esquece que a gente vai passar por aflições, porque é o que o Senhor nos avisou. O mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci e você vencerá também. Mas a gente não quer passar por tempos difíceis. A gente não quer passar por aflições. A gente não quer passar por angústia, por medo, por nada disso. A gente quer ter a nossa vida totalmente sob o nosso controle. Só que o controle não pertence a nós. Irmão, se a gente não vivesse as aflições e as angústias da vida, em qual ponto da sua história você poderia demonstrar o seu amor ao Senhor e a sua confiança a Deus? Se todas as coisas estivessem sobre o seu equilíbrio e sobre o seu controle, nada fugisse do seu controle, tivesse tudo muito bom, e ia estar tudo muito bom. Se você tem o controle das coisas, estaria tudo muito bom. Quando é que você ia demonstrar a Deus a sua fé, a sua confiança no Senhor? Nunca. Porque essa posição é a posição do Senhor, de ter controle, pertence ao Senhor, e não a nós. A nossa precisa ser a de confiar em Deus. De mesmo vivendo o pior momento, como Jó está vivendo o pior momento da história dele, ele consegue olhar para o sofrimento dos outros e entender que ele não é vítima, que muitos outros vivem o que ele está vivendo. A gente precisa aprender a parar de olhar demais para a gente. Porque às vezes a gente passa por uma circunstância difícil, por um problema, por uma dor, por um sofrimento, e nós nos fechamos em nós mesmos. Nós começamos a olhar o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, que nós somos bonzinhos demais. Nós começamos a achar tanta qualidade em nós. A gente vira quase um santo. Olhe em sua volta. Veja o que Jó via. Veja o que acontece no mundo e tudo é consequência do pecado. E quando você fizer isso, talvez você vai conseguir confiar mais no Senhor, esperar mais no Senhor. Você vai começar a deixar de vitimizar, deixar de achar que você é o único que sofre, é o único que passa por angústia e aflição. Esse homem, na condição que ele estava, ele conseguia olhar e ver todo tipo de injustiça que acontecia bem diante dos olhos dele. Será que se você estivesse passando o que ele está passando, você ia olhar o que o outro está passando? Ou você ia reclamar só do que você está vivendo? Provavelmente, e muitas vezes, quando a gente está passando por alguma situação muito terrível, a gente tende a olhar somente para nós.
A gente tende a medir a nossa dor, o nosso sofrimento, como o maior de todos. Passa a olhar para o seu lado, vê o sofrimento, a dor, a angústia. Passa a tentar enxergar o que o outro está vivendo. Eu acho que você vai ainda encontrar bondade e misericórdia mesmo na circunstância que você está passando. Porque todos, irmãos, estão sujeitos a viver aflições. Só que você tem uma diferença. Você tem aonde se apegar. Quando Jó fala do órfão, da viúva, quando Jó fala de pessoas que não conhecem a Deus, além delas estar sofrendo por aflições e sofrimento, elas não têm a quem se apegar. E você tem um Redentor que vive. E isso é que trazia esperança ao coração de Jó. Ele vivia talvez os mesmos sofrimentos e angústias, e aflições e injustiça que os outros viviam. Mas o que diferenciava Jó era a confiança dele num Redentor que um dia se levantaria. E no verso 20 diz assim, a sua própria mãe, ele falando sobre a fala deles, né, sobre o que eles acreditavam, dizia, a sua própria mãe os esquecerá. Os vermes se banquetearão com os seus corpos. Jamais alguém se lembrará dessas pessoas, como a árvore seca será quebrado os injustos. Esse era o pensamento deles, é o que eles diziam, é o Jó falando. Os maus despojam a estéril e sem filhos e não demonstram a menor consideração para com a viúva. Ou seja, tudo isso você diz, mas é o que eles estão vivendo, é o que eles fazem. Eles são assim. Aí Jó começa a dizer, contudo, é Deus, mediante seu poder, que destrói os ímpios, ainda que firmemente estabelecidos. Deus os arranca de seus lugares e acaba com a sua vida, com a vida dos perversos. Ou seja, a vida deles, a atitude deles, o comportamento deles tem do Senhor. É do Senhor a responsabilidade. Não é minha, não é sua. E a gente precisa parar de fazer como eles, olhar e dizer, não, o Senhor vai castigar, ou vai acontecer. Como nos dias de hoje a gente ainda vê, né? A gente vê crentes que têm comportamentos que parece que é pior do que descrentes. Porque o desejo dele de vingança é tão grande, o desejo que o outro seja punido é tão grande, que você pensa que se realmente esse homem é crente. A gente vê crentes que vivem um tempo de prejuízo. Vive tempo em que você, é afligido por alguma coisa. O seu desejo, às vezes, é se vingar, querer que o outro te retribua de qualquer forma. Irmão do céu, você está tendo o privilégio de, assim como Cristo, passar por momentos difíceis, mas glorificar a Deus. Mas você faz questão. Não, eu não aceito prejuízo. Vai ter que me pagar até o último centavo. Vai ter que sofrer do mesmo jeito. Gente, onde está a esperança e a confiança no Senhor? Aonde está o exemplo de Cristo? Que foi capaz de abrir mão. A gente precisa, irmão, aprender com Cristo. A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa aprender a abrir mão dos nossos direitos.
Mas aí eu vou tomar prejuízo. Ah, mas aí, irmão, para de olhar para você, irmão. Contempla a sua volta, olha aí, vê quantas coisas difíceis têm acontecido, quantas pessoas têm passado por todo tipo de sofrimento. Para de achar que a sua dor é a maior, que você não consegue abrir mão. Para de segurar, sabe? Você tem a oportunidade de restituir, você tem a oportunidade de fazer as pazes, você tem a oportunidade de acabar com um tempo de guerra entre você e um incrédulo. Você tem a capacidade, você tem uma oportunidade de trazer um bom testemunho, mas porque você olha tanto para o seu sofrimento, tanto, você é tão coitado, que você não é capaz mais de trazer um bom testemunho. E nós estamos falando de crente. Estou falando de pessoas que dizem que amam o Senhor. Parece que a gente olha para Deus e fala, Deus, o Senhor não vai castigar nenhum, não. Deixa que eu mesmo resolvo. Vou levar ele na justiça. Ele vai me pagar cada centavo. Irmão, esse é o direito. Mas será que essa ação vai agradar a Deus? Será que esse comportamento é o que o Deus espera de você? Será que é isso que Deus quer? A gente tem visto isso com tanta frequência, irmãos. Parece que a gente é muito crente quando a gente está na igreja. A gente sai da igreja, a gente esquece que a gente pertence ao Senhor. A gente esquece que o culto continua. Por quê? Porque a gente começa a viver a realidade, começa a passar pelas aflições, as lutas, as angústias. E aí, a gente começa a tomar atitudes, às vezes duras, erradas. Deus, o Senhor não está resolvendo, não deixa que eu resolvo. Irmão, abre mão dos seus direitos, para de olhar para você. No 23 diz assim, Deus permite que vivam seguros, entretanto, vigia com toda atenção os caminhos que escolhem seguir. Deus permite que eles vivam, mas Deus está no controle, irmão. Deus nunca deixou de estar no controle. Mas pastor, tanta coisa ruim está acontecendo, tanta maldade está acontecendo. Irmão, Deus está no controle. O crente caminha por fé, não é verdade? Ele confia nas ações do Senhor. É ou não é, irmão? E por que você não confia, meu filho? Por que ainda você está tendo atitudes que você sabe que não é agradável aos olhos do Senhor? Ainda a gente está tendo posturas que não é a que o Senhor espera. Irmão, falar é fácil demais, irmão. Viver a coisa pega, porque o Senhor nos deu o privilégio de nos igualarmos com Ele no sofrimento, no abrir mão. Jesus nos deu esse privilégio. E é exatamente as circunstâncias difíceis que nós vivemos no nosso dia a dia. A gente fala aqui de coisas tão terríveis, não é verdade? A gente vê aqui Jó falando de coisas tão terríveis, mas talvez na sua realidade isso não seja tão grande assim. Talvez na minha e na sua realidade o problema seja muito menor do que parece, mas ele tem tomado uma proporção tão grande ao ponto de você desagradar a Deus. Então fica até maior do que esses. Deus chamou um povo para amar Ele e confiar nele. Deus chamou Jó para amar e confiar no Senhor. A indignação de Jó não estava na confiança ou na falta de confiança em Deus. Não. É porque ele queria falar com Deus, ele sentia falta de Deus.
em vários outros trechos, ele diz exatamente isso, que a angústia dele é não poder falar com Deus e não ser ouvido por Deus. Parece que Deus sumiu. Deus entrou em silêncio. A tristeza dele, maior, não era pelas suas perdas, mas é pela falta da presença do Senhor. A gente precisa ter um sentimento igual. E a gente precisa, no meio da angústia e da aflição, lembrar a quem nós pertencemos. A gente precisa, em meio às circunstâncias mais adversas que vivemos e vivemos, lembrar que nós pertencemos ao Senhor. Vai ter momentos que o medo vai tomar conta do nosso coração? Vai ter momentos que a tristeza vai tomar conta do nosso coração? Vai, irmãos. Vai ter. Mas a gente precisa confiar em Deus. E aqui, a fé, ela é racional. E quando fala racional, às vezes parece até que é frio, mas não é frieza, é confiança em Deus. Eu falo isso porque eu lembro de um testemunho de uma irmã que orava, intercedia pelo filho e entregou a vida do filho na mão do Senhor. E ela estava no culto orando ao Senhor e ela recebeu uma notícia que o filho dela tinha sido baleado. Essa mulher deveria ter entrado em desespero. Mas ela fez uma pergunta interessante. Ela disse assim, olha, onde que ele está? Ele foi atendido, está no hospital. Então ele está no melhor lugar que ele podia estar. Pois eu vou continuar orando ao Senhor aqui, porque se eu chegar lá eu não vou poder fazer nada por ele. E eu preciso confiar que Deus tem cuidado dele. Irmão, parece frieza uma coisa dessa, não é verdade? Mas ela confiava em Deus. E ela sabia que tinha situações em que ela não ia poder agir, mas ela sabia que Deus é fiel. E vai ter situações assim, irmão, que você vai precisar confiar em Deus. Que o seu desespero não vai resolver. Que o choro pode até aliviar a pressão, mas não vai resolver. Que você vai precisar orar e descansar em Deus. Mas pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Sim, não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe. E Deus é fiel. Esse Deus a quem nós confiamos e amamos e qual nós cultuamos, Ele é fiel. E Ele cuida da gente. Então, irmão, vamos passar a confiar em Deus. Vamos passar a acreditar na bondade e na fidelidade de Deus, mesmo com um cenário tão difícil como esse cenário que estava aqui diante desse homem. Onde o sofrimento acontecia, onde ele estava sendo caluniado, injustiçado, como se só aquele que estava passando não fosse suficiente, ele ainda está sendo caluniado de todas as formas, traído pelos amigos, mas ele sabia que o Redentor dele permanecia de pé e que o Senhor em algum momento se levantaria. No verso 24, diz assim: são exaltados por breve tempo, depois passam acolhidos como todos os mais, são cortados com as pontas das espigas. Ou seja, para de olhar para o perverso. Porque o perverso, ele tem um tempo certo em que Deus vai agir e Deus vai trazer punição. Para de olhar para você mesmo, como se você fosse o único que sofresse. Para com isso. Passa a olhar para o Senhor. Confia no Senhor. Creia no Senhor. Ele é fiel. Ele não mente, ele não falha. Quem, pois, pode, versículo 25, afirmar que o que eu estou dizendo não corresponde à realidade? Quem poderá provar que estou mentindo ou corrigir as minhas palavras? Será que o que eu tenho falado aqui não é a verdade, é o que Jó está dizendo? Você pode provar que isso é diferente? Porque eu estou falando do que eu estou vendo. Então, irmão, talvez você
está passando por um tempo e você está achando esse tempo pesado demais e muito difícil de ser vivido. Mas é exatamente nesse tempo que você pode cumprir o seu propósito de existência, que é dar glória a Deus. É nesse momento de sofrimento, de angústia, de aflição, de injustiça, de todo tipo de situação vivida pelo homem, que a gente pode demonstrar o nosso amor ao Senhor e a cometer ou ter atitudes que provem a nossa natureza. Semana passada, domingo, Sara falou sobre isso. É nas boas obras, é nas obras que agradam a Deus, que é revelada a nossa natureza. Qual é a sua natureza e qual tem sido a sua natureza? Olha para as atitudes difíceis que você tem vivido e a forma como você tem agido. Você quer saber se você tem sido mais parecido com Deus ou se você tem tido a aprovação de Deus? Como que você tem agido nos momentos de aflição? Qual tem sido o seu comportamento nos momentos difíceis? Olha para isso. E aí você vai ver o quanto que você tem amado ao Senhor. O quanto que você tem colocado o Senhor em primeiro lugar. Naquele primeiro xingo, naquela primeira situação difícil que você viveu, você já salta um palavrão, uma agressão verbal. Você tem amado a você mais do que ao Senhor. E você tem deixado que as circunstâncias à sua volta sejam tão importantes para você, ao ponto de você negar o amor ao Senhor. Talvez, na verdade, eu queria que você pudesse encaixar um versículo do Senhor, a palavra do Senhor aí na sua vida, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que essa passagem se encaixa na realidade da sua vida hoje? Talvez você vai dizer: não, mas não é possível, não é assim. Mas talvez, irmão, se você parar de olhar para você e entender que as circunstâncias vão trazer para você a oportunidade de mostrar o quanto você ama a Deus, esse versículo vai se encaixar como uma luva. Mas se você olhar para você, irmão, você vai nem acreditar que isso está na Bíblia. Vamos passar a amar mais o Senhor e confiar mais no Senhor. Vamos passar a ter atitudes que possam provar o nosso amor a Deus. Vamos parar de olhar para nós mesmos e começar a olhar para a cruz. Olhar para Jesus. Todas as vezes que eu passava por alguma circunstância que era desafiadora para mim, eu começava a fazer uma comparação entre o que eu estava vivendo e o que Deus fez por mim. Isso me fez continuar caminhando. Isso me fez ter uma atitude que para mim era inesperada. Isso me fez ser capaz de renunciar, de abrir mão dos meus direitos, das minhas vontades, para beneficiar o próximo, por amor a Deus. Não porque eu queria algum tipo de recompensa, mas porque eu entendia que isso agradava ao Senhor. Passe a amar o Senhor mais. Confiar mais no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Deus sempre esteve no controle. Ele nunca perdeu o controle. Talvez você está aqui essa noite e você é alguém que sempre viveu perdas, viveu momentos difíceis e nunca teve a quem confiar. Esse alguém é o Senhor. Você se voltar para Deus não diz que você vai viver uma vida fácil.
mas diz que você vai ter a quem confiar. O Senhor, Ele nos traz segurança. E Ele nos diz que quando a gente passasse por aflições e coisas difíceis, Ele estaria conosco. Você não vai caminhar mais sozinho. Talvez você está aí, você está me ouvindo, e você passa por todo tipo de luta sozinho. Você pode confiar no Senhor. Talvez você está aqui hoje, irmão, e você passou e passa por... Diz que ama o Senhor, mas na hora que é desafiadora, que era a hora de você confiar nos princípios e valores do Senhor, você fala, não, Deus, o Senhor vai demorar demais, deixa eu fazer do meu jeito. Pega o pau de macarrão lá. A hora de confiar, você não tem confiado. Se você está me ouvindo e você não tem a quem confiar, é a hora de você agora fazer uma oração entregando a sua vida, toda a sua segurança ao Senhor. Se você está aqui, e você está agindo de uma forma que não agrada a Deus, nos momentos desafiadores da sua vida, é hora de você orar ao Senhor e passar a confiar no Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós olhamos para a história de Jó, Pai. É tudo tão intenso na vida deste homem, Senhor. Este homem perdeu tudo que ele possuía. Ele perdeu, Senhor, tudo que aos olhos do homem é a base da vida do homem. Perdeu a família, todos os filhos, ele perdeu todos os bens, que são os sonhos, são a razão das conquistas, das lutas do homem. Perdeu a saúde. E diante de todas essas perdas, diante do sofrimento, Senhor, ele começou a viver as injustiças. Mas Deus, ele confiava no Senhor. Ele permanecia confiando no Senhor. Em alguns momentos, Senhor, o medo tomava conta do coração, a angústia, a aflição, como todos nós, Pai. Mas ele buscava ter ações que glorificavam o Teu nome, Pai. Ele buscava viver uma vida de retidão, Senhor. Ele buscava viver ter atitudes, Pai, que pudesse glorificar o Teu nome. E Deus, ele olhava à sua volta, via o sofrimento das pessoas, tudo que as pessoas passavam, Pai. Ele não se sentia, Senhor, vitimizado, você não via ele, Senhor, chorando, lamentando por tanto sofrimento, por tanta angústia, por ser, Senhor, tão sofrido, tão angustiado. Não, Pai, você não via Jó fazendo isso. Quando chegava um medo, Pai, ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que um dia ele se levantará. Deus ensina a gente a ter uma confiança, Senhor. Ensina a gente, Senhor, a buscar mais, Senhor, ser parecido com Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus veio, se revelou a nós, Senhor, nos ensinando a confiar nele, sendo o Senhor exemplo, nos ensinando a lidar com as adversidades, com as lutas, com as aflições, nos ensinando, Senhor, a lidar com o sofrimento. Ele não era insensível ao sofrimento antes, Pai, ele sentia o sofrimento das pessoas ao ponto de chorar. Porém, Senhor, a confiança dele era sempre no Pai. Ensina-nos a ser assim, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a lidar com os momentos desafiadores, Senhor, e glorificar o Teu nome. Nos ensina, Senhor, a lidar com os perversos que às vezes se levantam contra nós, que às vezes, Senhor, somos vítimas deles, Senhor. Nos ensina a confiar no Senhor, Pai, e entregar eles em Tuas mãos. Às vezes não sabemos lidar, Pai, porque queremos resolver da nossa forma, mas ensina a Tua igreja a confiar no Senhor. Ensina esse irmão, Senhor, às vezes está em silêncio diante das situações, Senhor, que ele é afligido. Ensina, Senhor, essa esposa a lidar com o marido de uma forma que agrade ao Senhor. Ensina, Senhor, esse filho, Senhor, a lidar com os pais de uma forma que agrade ao Senhor. A lidar, Senhor, com o patrão, com as pessoas, Pai, com
Todos, Pai, de uma forma que glorifique o Teu nome. Não queremos viver uma vida, Senhor, que traga desonra aos Teus olhos. Não queremos viver uma vida de pecado, e não importa qual é o motivo, Senhor, se é por causa de um sofrimento ou não. Talvez o sofrimento até explique, Pai, alguns deslizes nossos, mas ele não justifica porque nós conhecemos o Senhor. Pai, que o nosso coração seja parecido com o do Senhor, que o nosso maior desejo seja, Senhor, a Tua presença e agradar o Senhor, Pai. Ensina-nos, ó Espírito Santo, a ter, Pai, um coração entregue em Tuas mãos, a confiar completamente no Senhor, Pai. Ensina-nos, Pai, em nome de Jesus. Irmão, sexta-feira, esperamos você aqui na vigília. Não deixe de comparecer. Você que está aí na sua casa, ó, 8 horas, esteja aqui conosco. Levante suas mãos. Que a graça e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida. Que você possa ter a natureza de Cristo e que os seus comportamentos em qualquer circunstância sejam exatamente iguais a de Cristo Jesus. Vá em paz. Que Deus abençoe a todos. Amém, irmãos?